E vamos ao nosso papo de hoje, né? Vamos à nossa entrevista. Nós vamos até Fortaleza conversar com o Gerson Linhares, ele é diretor do museu que fala sobre o bode ioiô. E essa história, meus amigos, que tem um misto de curiosidade e de humor, né? Porque como é isso, a história de um bode que foi eleito vereador em 1932 em Fortaleza? Como é que essa eleição aconteceu? Como é que os fortalezenses escolheram um bode vereador? E o Gerson vai pintar aqui no canal 180 para trazer mais detalhes sobre essa história do bode e também para falar sobre esse museu que comemora essa marca de 100 anos dessa história tão importante, né? Da memória do povo de Fortaleza e do povo do estado do Ceará, por que não dizer assim? Ele vai chegar aqui na tela do canal 180 para dividir conosco esse papo ao vivo, aqui do nosso ponto de vista. Pode jogar o Gerson aqui na tela comigo, por favor? Oi, Gerson, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso ponto de vista. Explica pra gente como essa história, um bode que foi eleito vereador, é isso mesmo? Explica pra gente, bom dia, seja bem-vindo. É isso aí, amigos, é um fato curioso, né? Eu queria só pedir desculpa, porque a gente está em trânsito hoje, desde a inauguração do Museu do Bode, agora no dia 24 de agosto, né, na quinta-feira passada, a gente está numa correria danada, a gente está recebendo doações de peças oriundas dos municípios produtores, criadores de caprinos, né? A gente está recebendo várias peças também de artes, de artesanato, tudo isso para compor também o acervo oficial desse museu que conta a história desse bode que chegou aqui em 1915, chegou com um grupo de retirantes da seca e ao chegar aqui em Fortaleza foi logo adquirido por um senhor muito rico que morava na Praia do Peixe, onde hoje é a Praia de Iracema. Comprou o bode e criava o bode solto. E esse bode todo dia saía da Praia de Iracema e ia passear no centro de Fortaleza, mais precisamente na Praça do Ferreira, que é o coração da cidade. E nessa ida e vinda, ele foi apelidado pela população de ioiô. E aí ficou conhecido, ficou um bode cidadão. Quando foi no ano de 1922, tá? 22, foi eleito, ou melhor, foi o vereador mais votado da cidade de Fortaleza. Só não tomou posse porque era um bode, mas não ia fazer muito mais do que alguns vereadores aqui na nossa capital. E quem foi o cabo eleitoral dele foi o Quintino Cunha, o famoso advogado Quintino Cunha. Foi ele que foi o cabo eleitoral desse caprino famoso e que hoje tem o seu museu que vai contar toda a sua história. É interessante demais essa história, gente, e eu me referi a 1932, claro, fazer 100 anos teria que ser não em 32 e sim em 1922. Ô, querido Gerson, essa história é uma história que faz parte do imaginário da cidade de Fortaleza, mas também faz parte do imaginário da história do Ceará, porque você tem coisas muito significativas com a questão do humor, né? E o Quintino Cunha, inclusive tem um bairro lá em Fortaleza com o nome do Quintino Cunha, também pode-se dizer que foi um dos precursores do humor do Ceará. E essa história, né, desse bode que percorria o centro de Fortaleza e teria sido eleito vereador, realmente faz parte dessa memória afetiva da cidade de Fortaleza. Mas como é que vocês estão organizando esse museu, ô Gerson? Explica pra gente. Quem vocês pretendem receber para festejar essa data? São as escolas? Quem pode visitar? Como pode visitar? Quem está passando por Fortaleza? Como é que faz para acompanhar essas atividades desse espaço tão legal? Tranquilo. A gente, desde 2005, a gente vem colhendo fotos, peças, obras de arte que são doadas pelos artistas. Quando foi agora, esse mês de agosto, foi liberado uma das casinhas do entorno da Cidade da Criança, que é o Parque das Crianças, que é uma praça fantástica, uma praça tombada pelo município, que está muito linda para visitação. E lá a gente está organizando todo o acervo, já foi inaugurado agora dia 24, então quem quiser vir nos visitar ao vir a Fortaleza, basta ir no Parque da Liberdade, que é o atual Cidade da Criança, no horário comercial durante a semana e dia de sábado e domingo até meio-dia. Então lá sempre tem um guia para contar a história
e vocês vão ter um acervo belíssimo, né? Um acervo que faz parte, que está dividido em 3 alas. A ala do sertão, quando ele veio do interior, mas ninguém sabe precisamente de qual município ele é originário. Uns dizem até que é o município vizinho de vocês, que é Quixadá. Outros dizem que veio lá do lado do Vale do Acaraú, mas ninguém sabe precisamente o lugar que ele veio, né? Nas nossas pesquisas a gente não conseguiu identificar, mas a gente ainda vai conseguir essa informação. E nas outras alas, a ala de Fortaleza, quando ele viveu 16 anos, e a outra ala quando ele foi homenageado na Sapucaí. Ele foi tema de escola de samba da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, lá no Rio de Janeiro. Então a gente tem 3 alas bem definidas e super interessante, super colorido, um museu bem cearense, e que vale a pena, principalmente o cearense conhecer, o nordestino conhecer, e todo o povo cearense, todo o povo brasileiro, tá? Então, é um lugar especial. Como você bem destacou, realmente a história do bode ioiô foi destaque na Paraíso do Tuiuti, lá no Rio de Janeiro, e muitas quadrilhas juninas, inclusive esse ano tem uma quadrilha cujo tema é justamente a história do bode ioiô, e isso ganha cada vez mais repercussão, e é uma arte bebendo da outra arte, né? Levando e difundindo a história em suas ramificações. Isso é muito bonito, isso é muito próprio. E essa história do bode ioiô deixa a gente meio confuso, mas ao mesmo tempo significa muito sobre a importância do estado do Ceará. E o humor, não é, Gerson? Já está na nossa veia há bastante tempo e começou, ou pelo menos teve a sua origem num bode que era vereador, não é? Exato, e lembrar, né? Além do Museu do Bode Ioiô, tem que deixar bem claro que nós temos um outro museu bem interessante aqui em Fortaleza, que é o Museu do Humor, que conta a história do Quintino Cunha, que foi o cabo eleitoral, o principal apoiador do bode ioiô nessas eleições de 1922. Então, chegar em Fortaleza, o turista, o cearense, chegar em Fortaleza, na capital, e não sair daqui com esse referencial, é porque não visitou Fortaleza. Então, venham, o bode ioiô oficial que está empalhado no Museu do Ceará, a gente está tentando ver a possibilidade dele passar alguns meses com a gente, já que o Museu do Ceará está fechado para restauro. Então a gente está aguardando ansiosamente pela vinda do bode ioiô que está empalhado no principal museu do estado, ok? Então o visitante vai ter esse outro atrativo também para ver de perto, olho a olho, o nosso célebre vereador. Valeu, Gerson Linhares, é o diretor do Museu do Bode Ioiô, que está recebendo aí os visitantes para festejar esse centenário. Gerson, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela gentileza de parar um pouquinho da sua agenda para conversar aqui conosco ao vivo. Até a próxima. Um abraço, amigos, saudações a todos aí do Sertão Central. Um abraço, forte. Um abraço, querido. Obrigado pela participação. Olha, o Gerson já trouxe aí o serviço do museu e agora nós vamos mostrar algumas imagens para você desse museu que está lá em Fortaleza. Vai passar por Fortaleza, ou está nos assistindo na capital cearense, na região metropolitana, tem Brisanet também, você nos acompanhando. Dá um pulinho lá para você conferir. Mostra as imagens para mim, por gentileza, desse museu. Olha, gente, reúne artefatos, relíquias, imagens, fotografias, materiais e vários produtos que lembram essa memória do bode ioiô, que em 1922 foi eleito vereador de Fortaleza. E é uma marca muito, muito legal. Eu acho que vale também para as escolas, né? As escolas levarem os estudantes para conhecer um pouco mais sobre a história do bode ioiô. É uma figura bem divertida, né? As crianças se identificam com animais também. Com bode, então, hein? Deve ser massa demais a visita de uma escola para conhecer um ambiente como esse. Além de lúdico, prazeroso, né? A meninada vai adorar por conta das fotografias, dos objetos, da imagem do bode. É realmente muito bonito, muito significativo. Ficar na Praça da Criança, no centro de Fortaleza, fácil de encontrar o Museu do Bode Ioiô, festejando os 100 anos de que esse bode foi eleito vereador lá em Fortaleza. Então, pauta mais do que necessária, importante, significativa, valendo para a gente abrir a semana com atividade super interessante aqui no nosso ponto de vista.